A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós, meus irmãos. Amém. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Como nós cantamos, nosso Deus é digno de toda adoração e de todo o nosso louvor. E já chegamos até aqui neste culto, entregando a Ele as nossas orações, as leituras da palavra. E nesse momento especial eu peço que você dê a sua atenção, a sua preciosa atenção aqui à palavra do Senhor, ao texto que será lido e na sequência também à exposição da palavra. Não se deixe devagar, viajar para além da compreensão da palavra. A palavra de Deus nos ensina que quando a palavra é pregada, isso é uma grande dádiva da parte de Deus, mas por outro lado traz sobre nós uma grande responsabilidade, porque nós somos responsáveis pela palavra que está sendo entregue, o que nós estamos fazendo com ela, o tratamento que nós estamos dando a ela e o que nós vamos fazer com ela após ouvirmos e recebermos a palavra do Senhor. Então, peça ao Senhor e se empenhe, apesar de toda a limitação do pregador nesta noite, mas faça todo um esforço para você compreender o que será ensinado nesta noite, que fale ao seu coração profundamente. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 23. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 23. Os irmãos acompanhem, mesmo assentados com reverência, a leitura da palavra do Senhor nesse instante. A carta de Paulo aos Colossenses, antes da leitura, apenas para os irmãos se situarem, é uma carta em que ele se preocupa em mostrar a centralidade de Cristo na obra da salvação. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite para os irmãos, sobre esse tema, o tema da suficiência de Cristo na obra da salvação. Nos diz a palavra de Deus nesse texto, Colossenses 1, a partir do versículo 13. Repare como ele já começa falando de Cristo, dizendo assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o principado do primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus te abençoe não só a leitura da palavra, mas também a exposição que passamos a fazer agora, neste momento. A suficiência de Cristo na obra da salvação. O que isso significa? Pastor, o que significa suficiência de Cristo na obra da salvação? É simples, significa que a pessoa e a obra de Cristo realizada na cruz é suficiente ou foi suficiente
para salvar a sua vida. Suficiente. A pessoa e a obra que Cristo realizou foram suficientes, ou é suficiente para a salvação do pecador. Ou seja, o pecador, ou para o pecador ser salvo, ele só precisa crer em Jesus Cristo, porque nele reside toda a suficiência da obra da salvação. Então, quando eu digo para você que a suficiência de Cristo é sobre isso que eu vou falar na obra da salvação, você então entende que eu estou dizendo que a pessoa e a obra de Cristo é suficiente para salvar qualquer pecador. Então, nele reside toda essa suficiência. Mas observe que, em primeiro lugar, meus irmãos, essa suficiência de Cristo na obra da salvação, ela decorre, em primeiro lugar, de uma coisa que é indispensável. A suficiência de Cristo, em primeiro lugar, decorre da livre e soberana vontade de Deus. A suficiência de Cristo na obra da salvação decorre, em primeiro lugar, da livre e soberana vontade de Deus. Pastor, o que isso significa? Significa, meus irmãos, que a salvação, como nós lemos, como nós cantamos aqui, pertence a quem? A Deus. A salvação pertence a Deus, e se pertence a Ele, olha só, Ele salva a quem Ele quer. Simples assim. Não existe outro meio, então, pelo qual o pecador possa ser salvo, a não ser segundo a livre e soberana vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Então eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, que a suficiência de Cristo na obra da salvação, ela decorre em primeiro lugar, ela só é possível em primeiro lugar, porque ela decorre da vontade soberana de Deus. É sobre isso que Paulo está falando em primeiro lugar, no versículo 13. Acompanhe comigo aqui alguns termos que eu quero trabalhar com vocês, que apontam para essa vontade soberana do Pai, que é o Salvador, a quem pertence a salvação, de querer salvar pecadores como eu e você. E aí Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero chamar a atenção para os irmãos para o pronome que aparece aí, a primeira palavra, que é Ele. Ele quem aqui? Como é que eu sei que Ele aqui é Deus, ou Pai? É só você voltar os seus olhos para o versículo 12. O versículo 12, Paulo está dizendo que Ele dá graças ao Pai. Paulo não está falando do Filho aqui, ele está falando do Deus Pai, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Então, o versículo 13 é continuação do que ele vem falando no versículo 12. O pronome Ele que aparece aqui não é outro senão Deus. O versículo 4 também traz a confirmação: damos graças a Deus Pai. E a palavra Pai aqui é interessante porque no grego é pater. E essa palavra aqui, irmãos, ela aponta para a graça e a misericórdia de Deus. É o Pai gracioso, é o Pai misericordioso. E aí Paulo está dizendo que Ele, esse Pai gracioso e esse Pai misericordioso, o que Paulo está dizendo que Ele fez? Ele fez uma ação aqui, Ele tomou uma atitude. Na sequência do texto, Paulo está dizendo que Ele nos libertou. Olha que curioso aqui, irmãos. Paulo está dirigindo essa carta para cristãos na cidade de Colossos, como nós aqui. É como se Paulo também estivesse dirigindo a nós, que é o que ele está fazendo aqui. Quando lemos a carta, Paulo também está falando a nós aqui. Então Paulo está dizendo para nós: olha, Ele nos libertou. Essa palavra também, libertar, traz algumas implicações para nós aqui. Se Paulo está dizendo que Deus nos libertou no passado, então essa palavra aponta para uma condição de vida no passado nossa. E que condição de vida era essa? Como você vivia antes da sua salvação? Em que estado? Em que condição? Nós vivíamos numa condição em que precisávamos de ser libertados.
Precisávamos da libertação do próprio Deus. Significa, irmãos, que assim como esses cristãos de Colossos, nós também vivíamos como escravos. Nós estávamos espiritualmente mortos. Então essa palavra aqui é muito importante para nós. Ele nos libertou. Se Ele nos libertou, é porque nós precisávamos ser libertados. E só o Pai podia fazer isso por nós. É por isso que quando você lê a Epístola aos Efésios, tem um texto que eu gosto muito no capítulo 2, que Paulo diz assim, porque essa é a nossa realidade no passado. Ele diz assim: Ele nos deu vida estando nós mortos nos delitos e pecados. Portanto, meus irmãos, para o pecador ser salvo, ele depende da livre e soberana vontade de Deus. Significa dizer que a obra da salvação é um ato que não é interno, não vem de dentro para fora. A obra da salvação vem de fora para dentro, vem de Deus para os homens, vem de Deus para a nossa vida, para cada um de nós. É Deus que nos alcança. Nós estávamos mortos, nós éramos escravos do nosso próprio pecado. E Paulo está dizendo: Ele te libertou. Se não fosse isso na tua vida, você continuava morto espiritualmente. Você continuava escravo do pecado. Porque sem Deus você não consegue vencer a sua força, a força do pecado na sua vida. Então, meus queridos irmãos, você tem certeza hoje da sua salvação? Você tem certeza de que você, ao morrer hoje, você vai para o céu? Você tem certeza de que você não está mais condenado ao inferno, ao sofrimento eterno? Porque só existem duas realidades, ou céu ou inferno, ou vida ou perdição eterna. Você tem certeza da sua salvação? Se você tem essa certeza, é só por este motivo. Porque Ele te libertou. Porque é isso que Paulo vai dizer na sequência do versículo 13. Ele nos libertou do quê, pastor? Está aí no texto. Ele vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas, do império das trevas. Ou seja, esse texto aqui, irmãos, ele está mostrando para mim e para você onde nós estávamos e a quem nós servíamos antes da nossa conversão. O império das trevas. A Bíblia sempre relaciona o império das trevas a Satanás, ao diabo. O império das trevas está sob o domínio de Satanás. Jesus disse que o mundo jaz em quem? No maligno. De novo, o texto de Efésios vai nos ajudar nesse sentido, porque ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Mundo tenebroso aqui significa um mundo de trevas, mundo de escuridão. E ele vai dizer, contra as forças espirituais do mal. Perceba a relação, mundo tenebroso, mundo de trevas, império das trevas e forças espirituais do mal. Então a Bíblia relaciona o império das trevas ao domínio de Satanás. E ele diz, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. Do maligno. Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha que interessante. Então Paulo está dizendo assim: ei, você que é crente, você que é salvo, você que tem certeza da salvação, saiba de uma coisa: Ele te libertou do domínio, do império das trevas, do domínio de Satanás. Meus irmãos, significa império das trevas aqui, significa que todo aquele que ainda não foi salvo, todo aquele que não foi alcançado pela graça salvadora de Deus, e também nós, antes da nossa salvação, a quem nós servíamos? Servíamos aos interesses de quem?
servíamos aos interesses de Satanás no mundo. Fazíamos o que agradava a Satanás e desagradava a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, e é muito clara nisso, que nós fazíamos a vontade da carne, e aqui é a vontade pecaminosa da carne, e dos pensamentos também pecaminosos. Quem vive sem a graça de Deus, vive fazendo a vontade pecaminosa da carne, a vontade pecaminosa dos pensamentos. É por isso que Paulo ele vai dizer claramente a respeito disso. Antes da nossa conversão, Paulo diz assim: ei, você que é crente, não se esqueça que antes você andava segundo o curso deste mundo. Antes de você ser libertado do império das trevas, você e eu vivíamos segundo o curso deste mundo. E Paulo diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, isso não é de Deus. Isso é do maligno. E Paulo então está dizendo que essa era a nossa realidade antes. Ele está dizendo então que foi deste império das trevas, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te libertou. É por isso que o texto de Pedro lá, que é muito conhecido, 1 Pedro 2,9, vai dizer que Deus nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e ele vai dizer que nós fomos chamados das trevas para a luz. Luz de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, não resta dúvida de que este mundo é o mundo que está sob a direção, a influência de Satanás, porque é por isso que o mundo odeia, rejeita a palavra do Senhor. É por isso que o mundo odeia aqueles que buscam viver uma vida piedosa seguindo a Bíblia, seguindo as Escrituras. E quem diz isso não sou eu. Quem disse isso já foi o Senhor Jesus Cristo há muito tempo. Em João 17, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, falando dos apóstolos, que deu a palavra dele aos apóstolos. E Jesus diz para o Pai, nessa oração sacerdotal tão bela, ele diz assim: e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Queridos, estar preso ou ser escravo do império das trevas significa estar sob a influência, debaixo da influência de Satanás e das suas obras malignas. Esse é o quadro que Paulo traz para nós, traz para os cristãos de Colossos, dizendo como viviam e como nós também vivíamos. Mas aí ele vira a chave e ainda na sequência do versículo ele diz mas, ou seja, ele nos transportou. Se antes nós éramos escravos do império das trevas, de Satanás, se vivíamos nessa realidade, atendendo aos interesses do maligno antes da nossa salvação, agora, depois da salvação que Deus quis nos dar, Paulo diz então que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou o reino do seu Filho amado. A palavra transportar aqui também é interessante. Tem a ideia de remover, de transferir. Tem a ideia de transplantar. Tirar do ambiente e levar para um outro ambiente e agora de forma fixa permanece nesse novo ambiente aqui. Ou seja, Deus nos transportou, nos transplantou, nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho amado dele mesmo. É por isso que nós agora podemos ter essa alegria, essa certeza de que não vivemos mais no império das trevas, de que não vivemos mais agradando a Satanás, mas agradando a Deus, de que não estamos mais no reino da escuridão, mas no reino da luz. E Paulo vai nos exortar dizendo: antes erais trevas, você e eu, sem Cristo, sem a salvação de Deus, antes éramos trevas, agora sois luz no Senhor. Por isso que Jesus diz: sois luz e sal da terra, você e eu.
Agora não servimos mais o inimigo, mais a Satanás, mas servimos o Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo diz aqui como uma exortação para todos nós que não estamos mais como escravos do império das trevas, mas ele diz que agora nós somos filhos do reino da luz. Ele diz então para nós, para mim e para você, andai como filhos da luz. Você tem andado assim, como um filho da luz? Você tem agora buscado atender os interesses do Senhor Jesus Cristo, do Deus Pai, do reino de Deus, o reino de luz? Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo então está nos dizendo que a suficiência de Cristo para a obra da salvação, ela decorre, em primeiro lugar, da livre e soberana vontade de Deus. Cristo só é suficiente para salvar o pecador, porque em primeiro lugar Deus quis salvar pecadores. Foi da vontade de Deus salvar você e eu. Eu quero lembrar para você o texto de Apocalipse, quando aquela grande multidão, João na sua visão viu a grande multidão clamando diante do Senhor, exaltando e bendizendo o nome do Deus Pai, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Salvação pertence a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui, ou essa primeira parte, então nos traz à memória como você vivia antes, como nós vivíamos antes. Como você vivia antes da salvação? Antes de Deus manifestar a vontade dele de querer salvar você e aplicar essa vontade dele, como você vivia? Mas também mostra como você vive agora e como deve buscar viver cada vez mais. Onde você vivia antes? No mundo de trevas. Onde você vive hoje? No reino de luz. A palavra de Deus diz que em Cristo nós nos assentamos agora nos lugares celestiais. Nós temos comunhão com Deus, nós desfrutamos da presença do Senhor. E se você vive no reino de Deus hoje, se você hoje é luz e não mais trevas, se você hoje é uma pessoa que desfruta da certeza da salvação e desfruta no seu coração e no seu viver dos benefícios dessa salvação, saiba que foi porque Deus um dia, Ele quis salvar você, porque a salvação pertence a Deus e Ele nos salva. Isso é possível, salvar o pecador, porque Ele quer, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, a suficiência de Cristo na hora da salvação, ela é possível, em primeiro lugar, porque decorre da vontade livre e soberana de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a suficiência da obra da salvação, ela decorre não de homem, não de um ser humano qualquer, não de anjos, mas a suficiência da obra da salvação, ela decorre da vida e da obra do próprio Jesus Cristo. Então veja que a Trindade trabalha em harmonia para a sua salvação. Deus quis nos salvar, mas essa salvação não pode ser aplicada na nossa vida a parte da vida e da obra de Cristo que Ele realizou na cruz. Então, em segundo lugar, a sua salvação, essa suficiência da obra da salvação em Cristo, ela é possível porque ela decorre da vida e da obra do próprio Jesus Cristo. É isso que Paulo vai nos ensinar aqui na sequência do texto, observando ainda alguns termos que ele coloca aqui. Em primeiro lugar, Paulo vai nos mostrar o que nós temos em Cristo. E em segundo lugar, ele vai nos mostrar por que nós temos isso em Cristo Jesus. O que nós temos em Cristo? Segundo o texto aqui. O que você e eu temos em Cristo Jesus? Duas coisas essenciais para a nossa salvação. Nós temos a nossa redenção e nós temos a nossa remissão. Observe no versículo 14. Paulo diz aí no versículo 14, acompanhe no seu texto aí na sua Bíblia, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No qual aqui é Cristo.
Paulo está falando agora não mais da primeira pessoa da Trindade, mas Paulo agora está se referindo à segunda pessoa da Trindade, que é Cristo Jesus. E por que nós sabemos disso? Porque ele também foi apresentado no versículo 13, quando é dito o Filho do seu amor, ou o Filho amado de Deus. Jesus é o no qual aqui. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo que é em Jesus que, em primeiro lugar, nós temos a redenção. Pastor, o que é redenção? O que significa ser redimido? Irmãos, essa palavra é muito interessante porque ela traz para nós o sentido de soltar, o sentido de destruir algo para promover uma libertação. E quando eu estou falando isso para vocês aqui, eu me lembro do que o anjo fez com o poder de Deus enquanto Paulo estava preso naquele cárcere. Você conhece esse texto? E enquanto eles estavam presos ali no cárcere durante a noite, houve uma espécie de terremoto, mas foi na verdade a manifestação do poder de Deus. E aquela manifestação do poder de Deus naquela cadeia, naquela prisão, sacudiu as estruturas, destruiu os fundamentos e promoveu a libertação daqueles presos ali. Redenção, então, meus queridos irmãos, aponta para uma libertação efetuada através de um pagamento, de um resgate. Redenção significa que alguém pagou pelo nosso resgate. Foi necessário um pagamento. Foi necessário pagar um preço, e um preço muito alto. Então, veja, se antes nós estávamos presos ao império das trevas, e Paulo diz, e a Bíblia diz que nós sabemos que estávamos, pelo poder de Satanás, e hoje nós somos livres, foi porque alguém pagou por este resgate. E esse alguém é esse no qual aqui. E esse alguém é o Filho amado de Deus. Ele pagou pelo meu e pelo seu resgate com a sua própria vida. Preste atenção aqui. Nós costumamos dizer muitas vezes que a salvação é de graça. Mas é preciso entender bem isso. É verdade que a salvação é graça de Deus, mas ela nunca foi de graça. O Filho de Deus teve que pagar um alto preço pelo nosso resgate. Isso é redenção, entende? Então, quando Paulo está dizendo aqui que nele nós temos a redenção, ele está falando com propriedade. Isso é legítimo, isso é lógico, isso é comprovado. Porque você olha para a história e a história comprova o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou pelo meu e pelo teu resgate. Ele pagou o preço da nossa redenção, ou para que nós fôssemos redimidos. Essa redenção, então, que você tem e que eu tenho, só foi possível porque Cristo se ofereceu para ser pregado na cruz do Calvário, para pagar o preço da justiça, do juízo de Deus no meu e no teu lugar. É por isso que Paulo vai dizer que nós temos essa redenção em Cristo. Lá em Efésios 1:7, ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Foi o sangue de Cristo, foi a vida de Cristo. Então, se você hoje tem essa certeza, essa alegria, se você hoje desfruta da salvação de Deus, saiba que foi porque Ele sofreu e morreu em nosso lugar. Ele nos redimiu, pagou o preço pelo nosso resgate. E foi um preço muito alto. Foi um preço em que separou o Filho do Pai. Foi um preço em que ele sofreu não apenas as dores físicas, mas muito pior do que as dores físicas foram as dores da nossa culpa, do nosso próprio pecado sobre si. Alguém que é perfeito como Filho de Deus, o Deus que se encarnou, tomou sobre si o nosso vexame, a nossa vergonha. Porque quando você se lembra dos seus pecados, você se envergonha dos seus pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados e ele foi condenado, assumiu essa culpa no meu e no seu lugar. Esse foi o preço para que você e eu fôssemos resgatados do poder do império
das trevas. Redenção significa isso. Cristo preso na cruz para que nós pudéssemos ser livres para servirmos a Deus. Mas Paulo diz que, juntamente com a redenção, ele também nos dá a remissão dos pecados. A palavra remissão também significa, nesse sentido, é o perdão. Alguém que foi redimido é alguém que foi perdoado. E olha que interessante aqui essa ideia de remissão, de perdão através da remissão. Sabe qual que é o grau desse perdão aqui? É o perdão de tal maneira que é como se o meu e o seu, ou os meus e os seus pecados fossem apagados da memória. A remissão que nós temos em Cristo Jesus é aquela em que considera o perdão de tal maneira que é como se cada pecado fosse apagado da mente de Deus, da mente de Cristo Jesus. Ele nos perdoou. É como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum pecado. A remissão da nossa penalidade por conta dos nossos pecados. Meus irmãos, este aqui é o perdão perfeito que vem da parte de Deus. Então, quando Paulo diz aqui no texto, quando você lê este texto novamente, você já vai compreender mais profundamente o que significa quando ele diz, no qual temos a redenção. Significa que ele pagou o preço pelo nosso resgate. Temos a remissão dos pecados. Significa o perdão. Significa que ele apagou o teu e o meu pecado da sua memória. E nós, diante dele agora, é como se não tivéssemos nenhum pecado. Em Cristo Jesus, então nós temos a redenção e nós temos a remissão. É por isso, irmãos, que ele é suficiente. É por isso que Cristo é suficiente para a obra da salvação. Porque só ele pode dar essa redenção. Só ele pode dar essa remissão. E por que só ele pode? Eu disse então duas coisas, que esse texto aqui nos mostraria o que temos nele. E o que temos eu já respondi. Temos a redenção e temos a remissão. E em segundo lugar, por que temos? Por que Cristo pode nos dar a remissão e a redenção? Paulo vai dizer, porque ele é a imagem do Deus invisível. Ora, queridos, quem é Jesus? Jesus não é inferior ao Pai como algumas religiões querem colocar. Jesus, na palavra de Deus, na Bíblia, é revelado como sendo a imagem do Deus invisível, é o que o texto está dizendo aqui. Ou seja, Jesus pode redimir e pode tanto aplicar a obra da redenção quanto da remissão, ou seja, perdoar pecados, porque Ele é Deus. Ah, queridos, certa vez, Jesus estava reunido com os discípulos, aquela multidão, e a casa estava apinhada de gente. E alguns amigos muito compadecidos resolveram pegar um paralítico, amigo deles. E sabendo que Jesus podia curar, conduziu com toda dificuldade aquele paralítico que foi obrigado a descer pelo telhado para se colocar diante de Jesus para que ele fosse curado. E quando aquele paralítico foi colocado diante de Jesus ali, a multidão ficou em silêncio, esperando acontecer a cura. E Jesus se volta para aquele paralítico e diz então para ele que perdoado estão os teus pecados. Aqueles judeus que estavam ali reunidos, eles ao ouvirem isso, eles ficaram inconformados, protestaram. E disseram, quem ele pensa que é para perdoar pecados? É porque o judeu tinha na mente, e o Antigo Testamento ensina isso também, que Deus é quem perdoa pecados. Eles não reconheciam a Jesus como sendo igual a Deus. E aí eles disseram, que blasfêmia! Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? O detalhe é que Jesus é Deus. O detalhe aqui é que o Filho é igual ao Pai em essência, em poder e em glória. É por isso que nós temos nele o perdão, porque ele pode dar perdão, porque ele é igual
a Deus. O próprio Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E Hebreus vai dizer que o Filho é a expressão, é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Então, saiba que em Jesus nós temos a redenção, porque Ele pagou o preço, Ele nos resgatou. Em Jesus nós temos o perdão, a remissão, porque Ele pode perdoar pecados. E por que Ele pode? Em primeiro lugar, porque Ele é igual a Deus. Ele é igual a Deus. E o texto prossegue, meus irmãos, e vai mostrar ainda a grandiosidade de Jesus, o poder e a glória de Jesus que Deus, o Pai, lhe deu. O versículo 15 vai dizer então que Jesus é o primogênito de toda a criação. Os versículos seguintes vai mostrar aqui, irmãos, a palavra primogênito, ela está preocupada, Paulo está preocupado aqui em destacar para nós a autoridade de Cristo. E Paulo está preocupado em revelar para nós aqui a autoridade de Cristo sobre toda a criação. Observe aí a partir do versículo 15, acompanhe a leitura. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Paulo quer mostrar para mim e para você a autoridade de Cristo sobre tudo o que é criado. Nos céus e sobre a terra, não apenas na terra, mas também nos céus. Não apenas as coisas visíveis, mas também as coisas invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Olha só, ele arremata: nele tudo subsiste. Subsiste. Tudo subsiste. Ou seja, ele é acima de toda a criação. A autoridade de Cristo. Aliás, o próprio Cristo declara isso lá no Evangelho de Mateus, quando ele, após a ressurreição, ele se volta para os apóstolos e ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é Senhor do mundo? Quem é Senhor do universo? Onde está agora o poder de Satanás? Jesus é o primogênito, no sentido de que Jesus é a autoridade absoluta nos céus e na terra. Tudo foi criado por meio dele. A autoridade dele é suprema. E Paulo está exaltando aqui essa autoridade de Jesus Cristo sobre toda a criação. Pois ele, sendo igual a Deus, ele é antes de todas as coisas. Algumas pessoas acham que Jesus passou a existir, que ele não existia antes, após a sua encarnação. Maria foi a responsável pela existência de Cristo. Não, está errado. O apóstolo João vai dizer que no princípio era o verbo. Este verbo aqui é Jesus. Está escrito na Bíblia com letra maiúscula, a primeira letra. No princípio era o verbo. No princípio aqui é a criação, é Gênesis. O verbo estava com Deus, olha só, o Pai, o Filho estava com o Pai. Então ele não teve a sua origem a partir da sua encarnação, a partir do seu nascimento virginal de Maria. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos irmãos, quem é Senhor do mundo? Quem é Senhor do universo? Quem é Senhor da terra e do céu? Quem é o Todo-Poderoso? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Toda essa realidade está sob o seu poder. Toda essa realidade está sob a sua direção. Deus criou todas as coisas. Deus criou este mundo e entregou nas mãos, sob o cuidado, sob a direção do seu Filho, chamado Jesus Cristo. Aleluia. Mas não é só isso. Jesus Cristo é o cabeça de toda a criação. Mas agora Paulo, a partir do versículo 18, mostrando a autoridade de Jesus, porque ele é suficiente para a salvação. Ele vai mostrar também que Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Não apenas o reino material, não apenas o mundo material, físico e espiritual, de principados e potestades do mundo tenebroso,
Mas agora Paulo vai dizer que Cristo é também o cabeça do corpo. O que isso significa? O que Paulo quer nos ensinar? Que Cristo é o cabeça da igreja, é o Senhor da igreja. E nós estamos mais acostumados com esse termo, com essa ideia, com esse ensinamento. Cristo é o Senhor da igreja. O versículo 18 ele diz: Ele é o cabeça do corpo da igreja. De novo ele vai dizer: Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo morreu e ressuscitou para que você e eu, igreja de Cristo, também pudesse morrer e ter a garantia da ressurreição. Ele é o primogênito, Ele é o princípio, Ele é o cabeça, Ele é a autoridade da igreja. Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. Verso 19: Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Meus queridos irmãos, este é o poder, a suficiência de Cristo, o Filho de Deus. Ele é Deus, Ele é igual a Deus. Ele é autoridade sobre terra e céus. O nome de Jesus está sobre todo nome, no céu e na terra. Já nos diz a Bíblia? Mas Ele é o cabeça da igreja, do corpo de Cristo. Queridos, significa que isso traz consolo, segurança e conforto para os cristãos, para a igreja de Cristo na terra. A igreja está reservada à perseguição. A igreja está reservada à grande tribulação. A igreja está sendo preparada para o Gog e Magog, que acontecerá a grande tribulação nos últimos dias. Mas a igreja, estando consciente de quem é o seu cabeça, a mim e você como cristãos, estando conscientes de quem é o nosso Senhor, isso nos dá segurança, nos dá alegria para seguirmos com a nossa vida neste mundo aqui, servindo ao nosso Senhor, enfrentando as tribulações e glorificando ao nosso Deus em todo o tempo. Veja que Paulo, ele caminha aqui para a conclusão, dizendo que em Cristo Deus fez com que residisse toda a plenitude, ou seja, Ele enche todas as coisas, ou Deus o encheu com toda a sua glória, com toda o seu poder. O termo lá no Antigo Testamento, quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, e depois Deus envia Moisés para libertar o seu povo lá no Egito. Você se lembra desse texto, dessa história? E Moisés então diz: Senhor, como eu vou te apresentar lá para o teu povo no Egito? Deus diz o que para ele? Eu sou. Jesus Cristo é o Eu sou. Nele reside toda a plenitude, porque Deus o Pai fez que nele habitasse toda a plenitude. Significa que em Jesus habita toda a plenitude de Deus Pai, e que Ele agora, sendo cabeça da igreja, Deus se faz presente no mundo por meio da igreja, porque ela tem o Senhor Jesus como seu cabeça. Queridos irmãos, a nossa salvação, a salvação do pecador e de pecadores como nós, só foi possível porque Jesus é o Senhor. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o Todo-Poderoso. Então eu estou dizendo para você que a suficiência de Cristo na obra da salvação decorre, em primeiro lugar, da vontade livre e soberana de Deus. Ou seja, só há salvos porque Deus quis salvar. Mas em segundo lugar, eu estou dizendo para você que essa suficiência de Cristo na obra da salvação decorre dele mesmo e da obra que ele realizou, porque ele foi constituído por Deus como o cabeça, a autoridade suprema. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Pastor, ok, eu já entendi isso e eu aceito isso. Que maravilha! Eu dou glórias a Deus porque Ele quis me salvar. E nós devemos glorificar a Deus mesmo, porque não merecemos. Mas Ele quis nos salvar. Nós devemos glorificar o Filho porque Ele deu a sua vida por nós. Maravilha!
Então nós não estamos mais naquela realidade. Não estamos mais no mundo como escravos. Quem é você hoje? Onde você está? Você é um santo. Você é um salvo. Você foi salvo por Cristo. Então, nesse último momento, eu quero caminhar para a conclusão do meu sermão, dizendo que você foi salvo. Deus fez tudo isso, o Pai e o Filho, para salvar você. E você é salvo. Mas Deus te salvou com um propósito. Deus salvou a mim e a você, para que nós sejamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Presta atenção aqui. Isso é muito sério. Nós não podemos brincar com Deus. Deus quis mover o céu e terra. Cristo deu a sua vida, pagou esse alto preço para salvar você. E Ele nos salvou, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então você hoje é uma pessoa salva. Com que propósito? Com que objetivo? Para que você seja santo, inculpável e irrepreensível. Vamos ver isso aí no texto? É o versículo 21. Olha só, ele diz assim: antes vocês eram estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. O verso 21. O que é estranhos aqui? O estranho, o que é um estranho? Você recebe um estranho na sua casa? Recebe? Não. Você dá o seu quarto para um estranho dormir? Não. Dá a sua senha bancária para o estranho? Não. O que é um estranho? É alguém que é separado, é alguém que você não conhece. Nós éramos assim, alienados de Deus, separados de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui. Mas mais do que isso, ele está dizendo, nós éramos também inimigos. Que coisa terrível. Nós éramos inimigos de Deus. A palavra inimigos aqui no grego, essa palavra é aplicada também, sabe a quem? Ao diabo, a Satanás. Ele diz que nós éramos inimigos no entendimento, e mais, pelas vossas obras malignas. Era isso que nós éramos. Significa que nós éramos separados de Deus, alienados de Deus, e nós agradávamos mais a Satanás. Estranhos e inimigos. Essa é a categoria que Paulo nos enquadra aqui nesse texto. Ou seja, pessoas que viviam na desobediência, no pecado, em rebelião contra Deus, que odiavam a Deus e a sua palavra. Antes era essa a nossa vida diante de Deus. Mas Ele fez tudo isso agora em Cristo Jesus para nos salvar. Mas tem esse objetivo, tem esse propósito. Quando Paulo diz aí no verso 22, agora porém vos reconciliou mediante a sua carne na morte, e essa palavra ocorre aqui nesse texto e em Efésios, significa que essa reconciliação do homem com Deus agora tem um propósito. Deus salvou cada pecador que Ele salvou nessa vida com esse propósito, com esse objetivo. O objetivo é apresentar você. Jesus nos salvou para nos apresentar a Deus como santos. Santos. Pastor, o que significa essa palavra santo? É interessante aqui, irmãos, essa palavra santo. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que essa palavra aqui, ela está atribuída ao próprio Deus, não é? Ao próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é santo. Ele é santo, né? O diabo, ele não é santo, é o contrário. O diabo é impuro, o diabo, ele é das trevas, ele é do mal. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é santíssimo. Ele é um Deus santo. Olha que interessante aqui, gente. Foi quem que salvou vocês mesmo? Deus. Esse Deus que é santo. Salvou para que eu e você também fôssemos santos. Não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente. Porque agora Deus em Cristo te constituiu, fez de você filho dele. Deus te adotou. E Deus não admite agora que você viva mais como um impuro, como alguém que é das trevas. Deus agora requer de mim e de você santidade. Ele nos dá condição para isso, para vivermos uma vida santa em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. Ele nos capacita a termos um viver santo e agradável a Deus. É por isso que Pedro vai dizer na sua carta: mas assim como é santo aquele que vos chamou, quem te chamou foi Deus. Pedro está dizendo, assim como Ele é santo, Deus é santo,
Sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, como povo santo de Deus, nós cristãos devemos então nos considerar santos. Pessoas que foram santificadas em Cristo Jesus. Se antes nós éramos separados de Deus, agora, após a nossa reconciliação com Deus, nós nos tornamos separados do mundo. A palavra santidade traz esse entendimento também. O santo é aquele que foi arrancado, transplantado das trevas para a luz. Você é separado do mundo, você é separado da escravidão, do pecado, do poder de Satanás, para viver uma vida de santidade na presença do Senhor. É assim que Deus considera a igreja. Paulo escreve às igrejas e ele diz, ao escrever as suas cartas, ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus. Paulo considera os crentes como sendo santos. Não é porque Paulo quis elogiar os crentes, é porque essa é uma doutrina bíblica. Todo aquele que foi salvo foi tornado uma pessoa santa, separada do pecado e do mundo. Então, agora, o natural para você e para mim não é mais uma vida de pecado. O natural para mim e você agora é que cada vez mais nós cresçamos e desenvolvamos uma vida de santidade para sermos cada vez mais parecidos com Deus. Porque Ele te chamou para este propósito, para este objetivo. Então veja aqui, irmãos, a implicação que traz essa salvação na nossa vida. Porque a palavra de Deus então está ensinando aqui que aquele que foi salvo, ele vai desenvolver uma vida de santidade. Ele não vai mais se conformar com uma vida no pecado. Ele vai ser transformado dia após dia. Ele vai ser purificado dia após dia. Então você e eu precisamos olhar para a nossa própria vida e fazer esta autorreflexão do dia da minha conversão, do dia que eu fui salvo até hoje. Eu tenho desenvolvido a minha santidade? Eu tenho me tornado uma pessoa mais santa, mais pura? Como está o meu pensamento, a minha mente, o meu sentimento, o meu coração? Como estão as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu jeito de viver neste mundo aqui? Sim, porque se você é uma pessoa salva, porque Deus quis e em Cristo Ele fez isso, agora vem a terceira aplicação e implicação para nós. Tem um propósito. Deus te salvou para você ser santo no mundo. É por isso, queridos, que o crente não pode ser igual ao mundano. É por isso que a igreja de Cristo não se confunde com o mundo. A igreja de Cristo vai ser sempre sal e luz. A igreja de Cristo vai sempre despertar a ira, a inveja, o ódio do mundo. E quando eu digo igreja, estou me referindo a nós cristãos. Mas Paulo prossegue e ele diz que há um outro propósito também, além da santidade. Ele diz que além de sermos chamados para ser santos, ele diz que fomos chamados também para sermos inculpáveis. Ou seja, o inculpável, a palavra inculpável aqui significa sem mancha. É alguém sem mancha. No Antigo Testamento, a ovelha, o animal que era trazido para o sacrifício, ele precisava ser escolhido, o animal que não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha, para servir de sacrifício. A palavra aqui, inculpável, significa sem culpa, é moralmente perfeito. Pastor, mas eu sou imperfeito. Essa perfeição é em Cristo Jesus já alcançada por Ele e atribuída a nós. E que precisa ser desenvolvida cada vez mais numa vida de piedade. É o que Paulo vai dizer em Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e aí vem um propósito. Por que Deus escolheu o diácono Elton antes da fundação do mundo? Para ser salvo. Ele diz, para ser santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Queridos, em Cristo Jesus, Deus agora nos olha e nos vê como pessoas sem mancha, perfeitas,
porque o seu Filho é perfeito. E o que ele fez, o mérito da sua perfeição, nos torna então inculpáveis diante do Senhor. E aí o último termo que Paulo usa aqui, além dele dizer, você foi salvo para ser santo, para ser inculpável, ele diz, você foi salvo também para ser irrepreensível. É um termo diferente do anterior aqui. O que é ser irrepreensível? É ser alguém que não pode ser mais julgado. Ser irrepreensível é alguém que não pode ser mais irreprovável ou reprovado. Não é mais acusado pelos seus próprios pecados. Olha o que Cristo alcançou para mim e para você. É assim, queridos, que nós seremos apresentados no dia do juízo, como pessoas irrepreensíveis, como pessoas que não poderão ser acusadas pelos seus pecados. Os cristãos são inculpáveis e serão apresentados no dia do julgamento, com base na morte e ressurreição de Jesus, como reconciliados com Cristo. E assim como Cristo é santo, inculpável e irrepreensível, assim também é todo aquele que foi salvo, porque Deus quis salvar em Cristo Jesus para ser santo, inculpável e irrepreensível. Essa é a obra de Deus na tua vida. Este é o chamado de Deus para você, que é santo, que antes vivia nas trevas. A suficiência de Cristo na obra da salvação decorre dessa vontade soberana de Deus. Ele quis te salvar. Decorre da vida e do sacrifício da obra de Cristo na cruz. E esta obra da salvação tem um propósito na tua vida. Você foi chamado para ser santo, inculpável e irrepreensível diante de Deus. O que significa? Significa que você não pode viver a sua vida neste mundo igual vive o incrédulo. Você foi chamado para viver uma vida diferente. Você não vive mais agora para atender aos interesses de Satanás e do reino das trevas. Você não vive mais para atender agora aos interesses da sua carne, sabe? Da sua vontade pecaminosa e dos seus pensamentos pecaminosos. Você só tem um objetivo agora na tua vida, crente salvo. Você foi chamado para viver, para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, para a glória de Deus, para ter um viver digno do Senhor. Que o Espírito Santo te capacite a cada dia, te fortaleça a cada dia. Que você e eu sejamos esses santos no mundo, como foram tantos servos de Deus no passado e que abençoaram grandemente outros filhos de Deus e glorificaram o nome do Senhor. Que você e eu estejamos longe de envergonharmos o nome de Deus. Olha o que Ele fez por mim e por você. Olha a obra de Deus na cruz, no Calvário. Que quando você for tentado a pecar, você reflita sobre isso e você diga igual José: cometeria eu tamanho absurdo contra o meu Deus? Que o Senhor nos ajude a vivermos para a sua glória. Amém.